Viemos aqui para Araripina em busca de uma peça de um tanquinho e sentimos o desejo de a gente transmitir aqui no meio da feirinha a advertência, a mensagem do Senhor, aqui permitisse ser usado pelo nosso irmão eterno, pelo Espírito do nosso irmão eterno, para a gente transmitir aqui a mensagem. Então não vai sair em meio a esse corredor de feiras aqui, embora num horário em que o número de clientes estão bem reduzido, porém tem um determinado número de pessoas que poderão escutar aqui a mensagem do Senhor. Então, como o Eterno manda, nós como atalaia erguer nossa voz e falar a palavra e pregar a palavra do Eterno, pois estamos vivendo num momento solene em que estamos vivendo um período dos anjos da preparação, em que Deus está derramando do seu poder para preparar 144 mil discípulos, e também o Eterno chamou a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia dia 11 de janeiro de 2020, para transmitir a mensagem, a última advertência do Eterno ao mundo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo se faça presente aqui com vocês, meus amigos e irmãos aqui feirantes. Deus, para transmitir a mensagem que destina-se à emergência do momento. Para aqueles que não me conhecem, eu sou do 3º distrito, feitoria da cidade de Bodocó. Meu nome é Enoque Castro e faço parte do ministério, o Quarto Anjo. Não estamos aqui dando essa mensagem para querer de vocês algum dinheiro, porque a palavra de Deus diz: de graça recebei, de graça dai. Apenas esta mensagem aqui é porque nós estamos vivendo um momento solene na história desse mundo. Assim como na época de Abraão teve o primeiro renovo, o Pai Eterno chamou Abraão para representar ele na terra naquela ocasião. Aí houve a ocasião do segundo renovo. O segundo renovo todos nós compreendemos que foi há 2000 anos atrás, porque a cada 2000 anos existe o renovo do Senhor. No segundo 2000 anos, por volta do ano 4000, o segundo renovo, o Pai Eterno mandou seu filho, o qual, nascido de mulher, nascido na tribo de Judá, para mostrar o amor do Pai, mostrar o amor de Deus às nações naquela ocasião. E também derramado o seu poder sobre 12 apóstolos, ou seja, Matias em lugar de Judas. Para quê? Para transmitir o plano da salvação, o qual até Cristo foi ilustrado pelos sacrifícios cerimoniais. Porém, quando Cristo veio, então agora o verdadeiro Cordeiro de Deus havia chegado. Então não ia precisar mais da ilustração dos cordeirinhos. Então agora o próprio Cristo estava presente ali no segundo renovo. No primeiro renovo, o símbolo da aliança com Deus, de quem se posicionava em favor da verdade, o símbolo era a circuncisão. Para aqueles que não... Basta examinar no Google para vocês saberem como que era o procedimento de circuncisão. Todas as pessoas naquela ocasião, do primeiro renovo, que iam se posicionar, que verdadeiramente se arrependiam do pecado, que é a transgressão da lei de Deus, se posicionava ao lado de Deus, se circuncidando. Todos que não eram circuncidados, era chamado incircunciso, ou seja, pecador não arrependido, e que foram julgados naquela ocasião e receberam condenação. Porém, os que se arrependiam se uniam com o sistema hebraico, o qual representava Deus naquela ocasião, o qual era a liderança de Deus naquela ocasião, Abraão, primeiramente chamado, da terra de Uz. No segundo renovo, quando Cristo se fez presente, também, aí agora mudou o símbolo da aliança, não era mais a circuncisão. O Criador deu
um ponto final, usando João Batista, aquele grande homem de Deus, para transmitir o arrependimento à população naquela ocasião e de maneira toda especial, preparar o caminho para a vinda do Messias, porque João Batista, como primo de Cristo, ele mesmo foi usado por o Pai Eterno, pelo Espírito Pai Eterno, para chamar a nação para aceitar o Messias, Cristo como Messias. Todos que o aceitaram como Messias, eles deveriam agora aceitar agora um novo símbolo, que era o quê? O batismo. E muitos foram os que verdadeiramente naquela ocasião se posicionaram em favor de Cristo, aceitando o batismo. E então agora nós estamos vivendo no período a partir de 2020, nós estamos vivendo um período que já é a ocasião do terceiro e último renovo do Senhor. E agora, todos que se posicionarão ao lado da verdade e ao lado de Cristo, deverão agora aceitar o novo símbolo do renovo, o qual agora não é mais o batismo, pois o batismo continua sendo praticado pelas igrejas, as quais existe uma tremenda reprovação divina, lá em Apocalipse 18, de 1 a 4, o Eterno acusando as igrejas de Babilônia, e Isaías 4:1 fala que é todas. Então agora as igrejas, as quais são todas babilônias, por isso Deus fala, saia dela povo meu, no alto clamor, elas continuam batizando, assim como o sistema hebraico, quando se apostatou, continuou praticando a circuncisão, mesmo que Deus não aceitava mais a circuncisão, agora era o batismo. Agora também, Deus também, não agora para nós se posicionar de maneira varonil, destemida e corajosa ao lado do nosso Pai Eterno, e não aceita mais o batismo, agora é o levantar a mão para o alto. E crer que Cristo incorporou no seu último líder, fora de todas as igrejas, o irmão Elias Joanã, o qual Deus chamou, o qual Deus ungiu, o qual é Elias Joanã. Crê que Cristo incorporou nele dia 10 de junho. Este passou a ser agora a forma de as pessoas demonstrarem, se posicionarem em favor da verdade. A nova liderança que Deus chamou, o irmão Elias Janã chamou dia 11 de janeiro de 2020, e a irmã Deusilene Souza, sua esposa, Cristo incorporou. Porque em Judá, Gênesis 49:9, Cristo encarnou. Mas em Dan, de acordo com Deuteronômio 33:22, Cristo incorporou. Deuteronômio 33:22, Moisés disse a seguinte palavra: Dan é leão, é leãozinho, leão jovem, leão forte, leão poderoso, saltará de Bazã. O que é que Moisés quis dizer com Dan é leãozinho, saltará de Bazã? O título de leão é só para Cristo. Leão da tribo de Judá, Gênesis 49, quando Cristo encarnou em Judá, quando Cristo foi gerado como Jesus no ventre da Virgem, ele encarnou em Judá. Agora, Deuteronômio 33:22, agora Cristo está incorporado. E como é que nós podemos entender essa incorporação? Basta nós meditar e pedir a orientação de Deus, conforme está lá em Gênesis 49, 16 a 18. Repito, Gênesis 49, 16 a 18. Lá tá dito assim, falando sobre a incorporação. Jacó falou de Dan. Dan julgará o seu povo. Falando de Cristo incorporando o leão da tribo de Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E fala mais, Dan morde o talão dos cavalos e faz que o cavaleiro caia para trás. Aí Jacó falando em Gênesis 49:18, a tua salvação espero, ó Senhor. Aí então nós entendemos que Cristo incorporou e está presente para quê? Para que finalidade? Porque
os 10 reis de Apocalipse 17 vão pelejar contra o Cordeiro. Orientado e guiado por quem? Os 10 reis. Orientado e guiado pela besta do Apocalipse 13, o qual é o sistema papal e a Igreja Católica, e pela imagem da besta, o qual é todas as igrejas. Então, Cristo incorporou para quê? Para nos ungir, para termos a coragem de darmos a mensagem. O último é chamado o último convite de misericórdia. A advertência de Deus ao mundo, chamando, no último convite de misericórdia, chamando a humanidade ao arrependimento. Todos que verdadeiramente se arrepender do pecado, que João disse que é a transgressão da lei de Deus, 1 João 3,4, e pela fé clamar o sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados, terão o perdão colocado ao lado dos seus nomes e serão havidos por digno da vida eterna. Só que, ao passo que nós recebe Cristo, que já está na terra a partir do dia 10 de junho, incorporado, então nós faz a nossa profissão. Você, ao aceitar, você precisa demonstrar fazendo sua profissão de fé, levantando a mão para o alto. Você grava um pequeno vídeo e aí o vídeo é enviado, não para se ganhar dinheiro, o vídeo é enviado para se ganhar, para se mostrar o posicionamento das pessoas, para nós se animar. Algumas pessoas já estão se posicionando. Nós estamos vivendo o período do entusiasmo santo. E o posicionamento vai chegar de uma maneira tão próspera que um número de uma grande multidão se entenderão essa verdade presente, entenderão essa verdade que destina-se à emergência do momento e corajosamente, destemidamente, se posicionar ao lado do Cordeiro. Embora, novamente, como foi na época apostólica, que o Império Romano perseguiu os apóstolos, como foi na Idade Média, que a besta do Apocalipse 13, o sistema papal, perseguiu os cristãos, matando mais de 100 milhões de cristãos na Idade Média, a perseguição vai sair de novo. Porém, não devemos temer, pois poderoso é o nosso Pai eterno, poderoso é o nosso irmão eterno, para nos ungir, para nos encorajar, servo de Deus com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, sairão a dar esse último convite de misericórdia, que será abreviado, não será mais um chamado de 1200 que durará 1260 anos, como fizeram os reformadores. Será abreviado, porque se não for abreviado, Cristo disse que ninguém se salvará. Então já está previsto em Daniel 12:11, a abreviação por 1290 dias. Mas quando começa a contagem desses 1290 dias? Quando a besta do Apocalipse 13, o sistema papal e a imagem da besta arregimentaram os 10 reis. Que 10 reis? Estados Unidos, Canadá e México primeiro. Segundo reino toda a Europa. Terceiro reino no Japão. Quarto reino África do Sul. Quinto reino antigo bloco soviético. Sexto reino divisão sul-americana. Lula assinou em 2008. Sétimo reino Norte da África e Oriente Médio. Oitavo reino parte central da África juntamente com a Austrália. Nono reino Ásia. Décimo reino China e Coreia do Norte. Esses 10 reis entregarão seu poder, já entregaram a partir de 2013 seu poder para a besta. Para a besta dominar por 1 hora. E Apocalipse 17:14. E pelejarão contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E com o Cordeiro seus eleitos, eu e você, se tomarmos de coragem, de sairmos das Babilônias, que são as igrejas, de sairmos, porque a ordem de Deus agora é saia dela, povo meu. E ela em profecia, não é nossas filhas, ela em profecia, não são as nossas conterrâneas brasileiras, ela em profecia é a Babilônia, as igrejas. Todas, conforme diz Isaías 4:1, viraram morada de demônio, Apocalipse 18, 1-4. Covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Todas as nações têm bebido do vinho da fúria da sua prostituição. Aí o alto clamor de Deus, que será dado de maneira forte num período de 1290 dias. Saia dela, povo meu, para não ser de cúmplice nos seus pecados, e que para não incorra nas suas pragas, porque Deus vai derramar 7 pragas sobre o sistema papal, a besta do Apocalipse 13 e sobre a imagem da besta, que são todas as igrejas. E todos que não saem de dentro das Babilônias, que são as igrejas, e que não saem de dentro do sistema papal, qual é a besta do Apocalipse 13, e que não parar de guardar o domingo, que é o sinal da besta,
Por o sinal entre Deus e seu povo é o sábado. Vai sofrer 7 pragas do Apocalipse 16. Eles vão colocar a polícia no nosso encalço por causa dessa mensagem. Porém, esta mensagem ela não será detida. Essa mensagem ela não parará. Essa mensagem ela não vai parar. Nem por influências de nações, nem por influências de demônio, nem por influência de poder bélico civil. Porque é mais poderoso do que armamento nuclear, mais poderoso do que polícia, mais poderoso do que o exército, que eles vão usar para vir contra nós, é o exército de Cristo, é o exército dos anjos celestiais, é o exército dos poderosos anjos magníficos de Deus, os quais vão estar na obra para não impedir o curso de todo mundo ser advertido, pois nós estamos no período já do juízo dos vivos e da grande guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon não é a terceira guerra mundial de armamento nuclear. A guerra do Armagedon é as leis, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 23 a 17, e a lei do catecismo. Todo mundo vai fazer a sua final escolha. Ou guardará a lei de Deus dos 10 mandamentos, inclusive o selo de Deus que é o sábado, ou aceitará os 10 mandamentos do catecismo, o qual consta o sinal da besta, que é a guarda do domingo. Mas todos que aceitarem, depois de que Deus avisar, que Deus usar os 144 mil discípulos para advertir, todo mundo que aceitar, que não se arrepender, é a maior ameaça que o céu faz à terra. A maior ameaça que o céu faz à terra é esta: se alguém adorar a besta, Apocalipse 14, 9 a 12. Apocalipse de João 14, 9 a 12. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal, a besta no caso do sistema papal, e a imagem da besta os protestantes apostatados, o sinal da besta, a guarda do domingo. Se nós aceitar e não se arrepender, o nosso irmão eterno não pode mostrar o amor dele para conosco. Porque ele só pode nos amar se nós amar ele. Ele diz lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E a manifestação de Cristo é o quê? É a coragem de nós não adorar a besta. Não adorar o Papa. Porque Pai, só Deus. O Papa se autodenomina Pai. Mas Pai só é Deus. O Papa Paulo diz que é o homem do pecado, lá em 2 Tessalonicenses. Ele não é leão não, ele é um leão usurpador. Leão é o leão da tribo de Judá e o leão da tribo de Dan. Davi matou leão, Davi, o pai da tribo de Judá, matou leão, mas Davi não era leão. Sansão matou leão, mas Sansão não era leão. Leão é Cristo, o leão verdadeiro. E ele vencerá o leão 14, o qual, na falsa liberdade religiosa, as igrejas unidas com o Estado, vão obrigar, vão impor, obrigatoriamente, por meio da falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta, vão colocar o cerco sobre a humanidade, o cerco da abominação da desolação de Mateus 24, 15, que Cristo disse que durará 1200, que se não for abreviado, já foi abreviado por 1290, ninguém se salvará. Então esse cerco é levar a humanidade à perdição, é a abominação da desolação que leva a humanidade para levantar a mão em rebelião contra o Criador. Assim como os antediluvianos levantaram a mão em rebelião contra o Criador e o Criador puniu, então agora todos que levantarem a mão contra o Criador, ele vai punir com 7 pragas e vai ser atormentado com fogo e enxofre diante de Deus, diante dos seus santos anjos. Esta é a última advertência do Senhor. E por que é que os 144 mil não vai cortar cabelo e nem vai fazer barba? Porque nós vamos parecer, nós temos que parecer com o nosso Pai Eterno e com o nosso irmão eterno. Nosso Pai Eterno diz que o homem não deve cortar o cabelo e nem fazer barba. Nosso Pai Eterno nunca cortou o cabelo e nunca fez sua barba. Assim também nosso irmão eterno. Por isso que a gente não corta cabelo e nem faz barba. Porque fazemos parte dos 144 mil discípulos de Apocalipse 7. Fora de todas as Babilônias, as quais são as igrejas. Fora da imagem da besta, que são as igrejas. Que estão comandando o poder civil. Eu vou explicar para vocês porque as igrejas são imagem da besta. Como o sistema papal comandou os 7 reis da Europa para matar 100 milhões de cristãos,
Por isso que João viu a Igreja Católica embriagada com sangue de santo, porque na Idade Média ela matou 100 milhões de cristãos, a besta do Apocalipse 13. As igrejas vão fazer o mesmo, por isso que são chamadas imagem da besta. Porque se você vê uma fotografia minha, vocês estão vendo uma imagem minha. Então as igrejas vão fazer a fotografia do que o papado fez na Idade Média, perseguir e matar. Mas um número vai ficar vivo para consolidar, para instruir, para animar os que vão morrer pela verdade. Só que o sangue do cristão é como semente. Quando o cristão ele morre pela verdade, com o sangue de Cristo na frente, ele ganha milhares de cristãos para o lado da verdade. Tudo que eu falei para vocês aqui não é de mim, está no Apocalipse e em Daniel, que as igrejas não pregam. Eu estou ali com minha moto ali. Alguém quer ganhar uma moto com recibo e tudo, de graça? Se vocês provar que as igrejas pregam essa mensagem que eu estou pregando, se vocês provarem, vocês ganham uma moto que está ali estacionada. O recibo e tudo de graça. Não prega, eles não pregam. Por isso que Deus agora manda, saia dela, povo meu. Cristo disse que está presente onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em nosso meio. Mas dentro das igrejas ele não está mais não. Por quê? Porque se uniu com o espiritismo. As igrejas se uniu com o espiritismo. O espiritismo foi criado pelo próprio diabo. Está lá em Apocalipse. Vi sair da boca do dragão. E o dragão é o diabo, o espiritismo. O candomblé, o umbanda, o candomblé, o feiticeiro. Foi idealizado pelo inimigo. E o papado também, o cavalo preto. E o cavaleiro do cavalo preto também foi idealizado pelo inimigo para trazer a destruição das pessoas. Por isso que para nós ser salvos nós temos que sair. Nós não temos que ter medo, não tem que ter medo de papa, nós não temos que ter medo de pastor. Eu frequentei 32 anos a frentista da imagem da besta, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi constituída no Concílio Vaticano II como frentista da imagem da besta. E ela está na cadeira da ONU, comandando os 10 reis para perseguir, para botar em leis contra o remanescente. Para botar em leis, para perseguir. Por isso que a doutora Damares colocou a lei 17.346 no estado de São Paulo. Se eu for no estado de São Paulo pregar lá, vai chegar um momento que eu vou receber multa de 80 mil reais por causa dessa pregação aqui. Mas Cristo disse que nós não podemos amar a vida nesse mundo não. Se nós quisermos a salvação que Ele quer dar para nós de graça, que Ele comprou com o preço do seu próprio sangue, nós precisamos ter coragem. Ele diz que quem amar a vida nesse mundo vai perder, mas quem perder a vida por minha causa vai achar. Como nossos irmãos da Idade Média, os mais de 100 milhões de cristãos que morreu, por não querer adorar a besta nem a sua imagem. Aliás, naquela época não tinha a imagem, tinha só a besta, que era o sistema papal. Mas agora tem a besta e tem a imagem da besta. Meus irmãos, que a paz de Cristo se faça presente de vocês. Não só hoje, mas eternamente. Amém.